Bom dia! Mais uma vez estamos juntos na nossa Escola Bíblica do Discípulo, já estamos chegando ao fim do ano, estamos terminando aí 2021, já na iminência de 2022, e no ano que vem o nosso desafio é termos a nossa Escola Bíblica presencial, a nossa Escola do Discípulo presencial. E mesmo você que já nos acompanhou aqui pelas redes, pelo YouTube, no nosso canal, com as aulas gravadas, nós estudaremos aí no ano que vem o módulo Antigo Testamento, e a nossa aula será presencial. As outras aulas também, os outros conteúdos, estaremos ministrando ela presencialmente, ainda que seja gravada para posteriormente ser transmitida, mas já queremos convidar você para o ano de 2022 fazer parte aí da nossa Escola Bíblica do Discípulo presencialmente, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo no estudo da palavra conosco. Será muito melhor e muito mais amplo, porque aí nós temos a oportunidade de responder suas questões, suas perguntas, esclarecermos suas dúvidas, aprofundarmos um pouquinho mais os comentários e os textos bíblicos. Então, não deixe de estar conosco aí no ano de 2022. Seguindo o nosso estudo da semana passada, nós paramos fazendo a visão geral sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Vamos agora, nos detalhes de cada carta, comentarmos um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, a carta de Paulo, escrita, a carta de 1 Coríntios. Para a gente entender Paulo escrevendo a essa igreja, a essa cidade, vamos conhecer um pouquinho da cidade de Corinto. Ela era a maior e mais próspera cidade da Grécia, naquele período escrito aí do Novo Testamento. Tinha uma população de centenas de milhares de pessoas e se situava no que era chamado Istmo, um estreito que ligava o norte da Grécia à península chamada Península de Peloponeso. Era uma cidade profundamente imoral, que atraía muitas pessoas, cujos propósitos de visitar a cidade de Corinto incluía prazeres ilícitos. As características físicas mais impressionantes de Corinto era o que era denominado de platô massivo, conhecido aí como Acrocorinto, né, que se elevava aí aproximadamente 600 metros da planície circundante da cidade de Corinto, e aos pés do cume desse platô a cidade crescia, se desenvolvia, florescia constantemente e aceleradamente no caso. No topo do pico desse platô, em sua superfície, cerca de 1000 sacerdotisas, assim dizem os historiadores e estudiosos, cerca de 1000 sacerdotisas consagradas serviam como prostitutas cultuais, cultos oferecidos a Afrodite, a deusa do prazer, né? Ou a deusa do amor. Essas prostitutas, elas desciam no período da noite para a cidade de Corinto, que era essa cidade portuária, com dois portos, né? Um de cada lado do seu estreito, do seu istmo, e ali essas prostitutas desciam e a cidade acabava vivenciando e vivendo um momento de profunda lascívia e de profunda imoralidade. Você pode encontrar mais dados aí importantes da cidade de Corinto, se você quiser se aprofundar. Mas era uma cidade comercial, populosa, mas também de profunda imoralidade. Ocasião e data em que foi escrita a carta de 1 Coríntios. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele passa pela cidade de Éfeso, onde ali permanece aproximadamente durante 3 anos. Você vai encontrar isso no capítulo 20 do livro de Atos, esse registro, a partir do verso 31, aí dentro desse contexto você encontra,
a presença de Paulo na cidade de Éfeso, e desde que Paulo estivera em Corinto, e lembrando que ele esteve na cidade de Corinto durante 18 meses, né, na sua segunda viagem missionária, as condições espirituais da igreja haviam se deteriorado muito, né? As complicações morais e doutrinárias da igreja eram enormes. Então, é possível que nesse tempo ele tenha recebido relatos sobre essas condições da igreja, não só por meio dos membros da igreja, de amigos de Paulo daquela igreja, como de outros dados que ele conhecia sobre a igreja. Enquanto Paulo esteve na cidade de Éfeso, nesse tempo, é possível que ele tenha escrito uma carta à igreja de Corinto, e nós não temos o registro dessa carta, embora nós tenhamos aí a descrição de que Paulo enviou essa carta, de que ele mandou essa carta. Você vai encontrar essa referência aí no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso de número 9. É até uma questão, por exemplo, nós não temos essa carta, nunca foi encontrada, e é até bom que não seja encontrada, porque se fosse encontrada e dita ser de fato a primeira carta escrita por Paulo à igreja de Corinto, nós teríamos um sério problema aí com relação ao cânon do Novo Testamento. Provavelmente ele não fosse incluído no cânon, na inserção bíblica, mas seria um documento paralelo como uma fonte de informação e de conhecimento. Alterando-os aí e aí nós não temos essa carta, né, aos Coríntios, mas Paulo escreve essa carta aí, alterando-os para não se associarem, ou admoestando, né, advertindo, aconselhando eles para não se associarem com os imorais e os perversos. Os membros da família de Cloé, capítulo 1, verso 1, a gente tem esse registro aí da carta, informaram a Paulo que a igreja em Corinto estava dividida em facções. Isso é muito interessante, porque quando Paulo recebe a informação, ele não tem nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade em declarar quem trouxe as informações para ele. Isso não fica como um ambiente de fofoca, de comentário, do diz que me disse, mas, de fato, ele põe nome àquele que trouxe a informação dos problemas da igreja de Corinto. As informações é que a igreja em Corinto estava dividida em grupo, e o que a gente entende na carta, nas respostas de Paulo, é que eram 4 grupos que dividiam a igreja. Ele também recebeu um pedido de Corinto buscando conselho e orientação a respeito de certas questões de interesse da igreja. E aí a gente vai ver no capítulo 7, a partir do verso 1, problemas relacionados à vida familiar, as questões do divórcio, do casamento, do celibatário. Eram questões que a igreja queria saber, queria compreender e entender. É possível que uma delegação, um grupo de pessoas também tenha sido enviado pela igreja ou se organizado pela igreja para ir até o apóstolo Paulo e dar informações, conversar e trazer conselhos para serem compartilhados com a igreja. Na lista, esses nomes aí seriam Estéfanas, Fortunato e Acaio. Esses 4 nomes, ou 3 nomes, né, eram os que levaram as questões a Paulo. Isso a gente tem no capítulo 16, o verso 17, a narrativa desses nomes, como esses que também contaram a Paulo, compartilharam a Paulo a situação da igreja, com a característica peculiar aí de que esses irmãos foram em nome da própria igreja. Com base nos relatos e na solicitação, Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios, e aí durante uma parte de sua permanência em Éfeso, provavelmente no ano 54 depois de Cristo. Então o que nós estamos entendendo?
que Paulo escreve a sua carta de 1 Coríntios quando estava na cidade de Éfeso no ano 54 depois de Cristo. E ele envia essa carta à igreja, né? Vamos agora compreender um pouquinho o panorama geral da carta de Paulo a 1 Coríntios, né? Ou a carta de Paulo denominada aqui de 1 Coríntios, porque depois tem 2 Coríntios, né? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aqui primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Praticamente esta carta evidencia as habilidades de Paulo como pastor e líder da igreja. É evidente aqui a forma como Paulo pastoreia a igreja e é evidente aqui também a forma como ele lidera a igreja. A demonstração de paciência e resiliência de amor também, mas também de austeridade quando trata das questões morais e doutrinárias. Ele demonstra aí sua sabedoria e sua preocupação com as congregações ou com os irmãos e prever princípios para seguirmos quando lidamos aí com problemas em nossas igrejas. A igreja de Corinto é uma igreja que nos ensina muito. Ela é contemporânea no sentido de que parte dos problemas daquela igreja são problemas hoje também nas nossas igrejas. Então, quem estuda bem a carta de 1 Coríntios, compreendendo aí o contexto da cidade, compreendendo os problemas tratados por Paulo nessa carta, vai conseguir administrar bem também os problemas da igreja atual. Tá? Tema de 1 Coríntios, uma igreja mundana e cheia de dons. Apesar de ser uma igreja com muitos dons, com muitas habilidades sobrenaturais dadas por Deus, era uma igreja imatura, era uma igreja mundana e com muitas dificuldades de relacionamento. Paulo aí responde aos problemas de divisão na igreja e problemas morais. A gente vai encontrar isso do capítulo 1 ao capítulo 6. Então, vamos ver aqui alguns desses problemas que existiam e que Paulo trata aí até o capítulo 6 de 1 Coríntios. Após aí as devidas saudações, a gratidão a Deus e a graça de Deus que foi concedida à igreja, a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, né, e a graça de Deus sobre a vida dos irmãos, ele tratou dos problemas e divisões na igreja, e aí isso fica evidente logo no capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, verso 21. Aí as divisões que existiam na igreja, a gente colocou isso ainda há pouco, eram no mínimo 4 grupos que estavam presentes na igreja. Esses 4 grupos, eles tomavam partidos. Uns eram a favor de Apolo, outros a favor de Pedro, outros a favor de Paulo e outros a favor de Jesus Cristo. Eram os mais espirituais. Eu nem sou de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo, né? E Paulo até vai dizer isso, né? Mas aqui era uma evidência da igreja dividida. E cabe a gente ressaltar aqui que era uma característica muito comum na Grécia, os líderes, os mestres, os ensinos, eles serem polarizados de certa forma, dessa dialética, dessa discussão, né, de que eu sou do mestre tal, eu fui criado, por exemplo, aos pés de Gamaliel, como Paulo fala, eu fui criado aos pés desse, daquele, essa discussão de quem eram os melhores pensadores, quais eram as melhores fundamentações teológicas ou teóricas para tal assunto. Então havia muito do seguir a liderança, um líder determinado, um pensamento determinado. E isso parecia estar presente também na igreja de Corinto, né? Então, aqui fica muito evidente. Uns mais voltados para a eloquência de Apolo, né, que era um orador grego, outros mais voltados aí para a capacidade do ensino do apóstolo Paulo, da sua postura, outros que eram judeus, provavelmente mais tradicionais,
que eram mais ligados aí ao apóstolo Pedro, então eram adeptos e fundamentados aí na ideia de que seguiam Pedro, mas outros achavam que nenhum nem outro seguiam, na verdade era Cristo Jesus. E Paulo vai responder essas questões e tratar desse problema na igreja, chamando inclusive de imaturos, de infantis, de crianças, de bebês na fé. A própria divisão da igreja caracterizava essa imaturidade na visão de Paulo. Ele vai dizer que importa o evangelho ser anunciado. Uns plantam, outros regam, mas é Cristo quem dá o crescimento. Isso se faz presente também nos dias de hoje. A gente gostaria de comentar, trazendo muitas aplicações, mas daí você pode tirar as suas devidas aplicações. Ele traçou aí 3 motivações para a existência da divisão na igreja de Corinto. A primeira motivação, ele insistiu em dizer que os coríntios haviam distorcido a mensagem cristã. Capítulo 1, do verso 18 até o 3, verso 4. Eles enfatizavam aí as apresentações inteligentes, né, e cheias de oratória, como indicação de sabedoria humana, mas Paulo afirmava aqui que a pregação da cruz mostrava o vazio da sabedoria humana. Então, enquanto eles estavam ressaltando a habilidade, a inteligência, a capacidade da oratória, Paulo vai valorizar que Deus despreza todas estas coisas. Ele até coloca a sua vida como exemplo nisso. Os coríntios também enfatizavam a importância de pessoas fracas e desprezadas em vez de ricos e proeminentes. E aí ele também vai tratar essa questão. E além disso, Paulo indicou que a mensagem transformadora do Evangelho tinha demonstrado o seu poder com sabedoria de Deus. E aí ele vai comparar que a sabedoria de Deus para os homens é loucura, né? E a loucura dos homens, né, ou a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E ele faz um comparativo aí à questão da cruz, né? Para os judeus uma coisa, para os gregos outra coisa, né? Para uns um escândalo e para outros uma fraqueza. O apóstolo discutiu também acerca do ministério do Espírito na vida do crente e contrastou aí o homem natural com o homem espiritual e com o homem carnal. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Em outras palavras, Paulo aí com muita simplicidade, com muito jeito, com muito tato, responsabilizou os crentes da cidade de Corinto pela imaturidade. E essa imaturidade impedia eles de conhecerem a verdade mais profunda de Deus. Você vai encontrar esse resumo do pensamento paulino aí no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Então, enquanto existem divisões, valorização do intelecto e da sabedoria humana, ao desprezo da sabedoria divina, ao poder da cruz, a capacidade e o poder do Evangelho, e as disputas internas, as divisões, isso são características de imaturidade, do egocentrismo, da vaidade humana, e acabam desprezando a sabedoria divina e o poder de Deus. E caracteriza profunda imaturidade. O segundo motivo para a presença da divisão na igreja, que Paulo apresenta, era a falsa concepção do ministério cristão que os coríntios tinham, né, ou alimentavam. A partir do verso 5 do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 5, isso fica muito evidente. Eles consideravam Paulo, Apolo e outros ministros como competidores. E Paulo vai dizer que ele não estava competindo com ninguém. Então, eles davam a entender que Paulo competia com Apolo, Apolo com Pedro, Pedro com Apolo, Pedro com Paulo, que eles estavam disputando isso, né, para ver quem era mais, quem era menos. E não havia isso, nem no coração de Paulo, nem no coração de Apolo, e também no coração de Pedro. Não havia uma disputa entre eles. Não era um mercado, né, a pregação do Evangelho.
Isso deve nos trazer algumas lições também para os dias de hoje, porque às vezes as pessoas acabam acreditando dessa forma, que nós estamos competindo entre igrejas, ou como pregadores, e não é isso, né? Os coríntios aí também consideravam Paulo aí como Paulo esboçou sua própria função de construtor. Ele se coloca nessa condição. Cristo e não algum ser humano era o fundamento da igreja. Não é o pregador, não é a mensagem somente anunciada pelo pregador. O fundamento e o centro da igreja é Cristo Jesus. Ele alertou a igreja para que não se gloriassem dos nomes, né, ou nos nomes de pessoas ou dos seus líderes, e apresentou-se como servo de Cristo, o despenseiro da verdade divina, capítulo 4, verso 1. E aí a apresentação de Paulo se colocando como servo, como escravo, como esse que está pronto para servir, é essencial para a visão de ministério, à luz do que o próprio Senhor Jesus ensinou. O terceiro motivo que nós encontramos aí dado pelo apóstolo Paulo é o orgulho, a vaidade humana, e isso está do capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 13. O alerta era contra a arrogância, e aí Paulo indicou a graça de Deus concedida a todos como solução para o problema da vaidade e da arrogância humana. Ele comparou todas as pessoas de igual forma, e que todos estão dependentes da graça de Deus, né? Ele também confrontou problemas aí morais, aí ele recusa, né, ensinando a igreja a punir a imoralidade, capítulo 5, do verso 1 até o verso 13, a prática de cristãos de processar um ao outro nas cortes pagãs, e o abuso da liberdade cristã e a prática geral da imoralidade. Eram outras questões tratadas aí pelo apóstolo Paulo, não vai dar para a gente se aprofundar nelas, mas havia problemas aí relacionados a incestos, né, a uma questão aí do filho que vivia com a esposa do pai, e a igreja não se posicionava na questão disciplinar, a questão da carne sacrificada aos ídolos, a liberdade que era dada aos crentes. Você vai encontrar em alguns outros vídeos, e hoje o tema não dá para a gente entrar em todos os detalhes. Oxalá, quando voltarmos aí a nossa aula presencial, a gente vai ter mais tempo de comentar sobre todos esses detalhes, mas de repente você pode acessar algum outro estudo em outro vídeo em que ele se apresente aí tratando comentadamente de todos os problemas. Eu sei que, por exemplo, Hernande Dias Lopes vai se aprofundar bem nessas questões aí da imoralidade, dos problemas vigentes e ressaltados aí na igreja. Bem recentemente, nós pregamos uma série de mensagens aqui na igreja sobre família. E numa dessas mensagens sobre família, a gente comenta o capítulo 7 de Corinto, que eram relacionadas aí às questões da família, do celibato, do casamento misto, do divórcio e dos problemas que existiam relacionados à família e tratados aí por Paulo nessa carta. Se você quiser ir lá em um dos nossos cultos, você vai encontrar um comentário interessante em forma de mensagem, mais interessante relacionado aí a essa questão da família, da imoralidade e dos problemas encontrados naquela igreja. Paulo responde aí as perguntas, capítulo 7 até o capítulo 16, Paulo responde uma série de perguntas feitas à igreja, ou pela igreja, ao apóstolo Paulo. Problemas relacionados ao casamento, problemas relacionados à liberdade cristã, e a liberdade cristã estava muito associada à questão da carne sacrificada aos ídolos, culto público, ou seja, a presença e o papel das mulheres no culto público, a relação dessas mulheres com a liderança da igreja. Ele também responde questões doutrinárias como a ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios,
é um dos excelentes capítulos para entendermos a ressurreição, a importância, o valor, a doutrina da ressurreição que nos é apresentada ali. E, por fim, quando ele fala sobre as ofertas também, a importância, o valor, o comparativo que Paulo faz sobre se semear no mundo material comparado ao se semear no mundo espiritual. A ideia de que nós não colhemos se nós não semeamos. E a pergunta é em que mundo, ou qual a ênfase, né? Aonde nós estamos semeando. Então, você encontra aí do capítulo 7 ao capítulo 16 as respostas de Paulo às questões trazidas pelos irmãos para solucionar essas dúvidas da igreja de Corinto. Nós vamos encontrar aí depois a carta de 2 Coríntios. É possível que em uma dessas aulas, um dia desses, a gente possa voltar ao tema carta por carta, tratando mais especificamente dos assuntos de todas elas, tá bom? 2 Coríntios, vamos voltar aqui agora a esse contexto dessa carta. Anteriormente, Paulo havia escrito uma carta mencionada em capítulo 5, verso 9, você deve se lembrar, uma carta que nós não temos o registro, antes da carta de 1 Coríntios, a ideia de que Paulo escreveu uma carta, e depois Paulo escreve a carta, que é denominada aqui de 1 Coríntios, e essa primeira carta, registrada lá no capítulo 5, verso 9, alertando-os a não se associarem com os imorais e perversos. Depois disso ele retorna para Éfeso, em sua terceira viagem missionária, e aí escreve 1 Coríntios. Aparentemente, após enviar essa carta, que nós acabamos de comentar, de 1 Coríntios, Paulo visitou a cidade de Corinto, numa ocasião em que não é mencionada aí no livro de Atos. Essa visita descrita na carta de Paulo a 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 1, é o que os estudiosos denominam e chamam aí de visita dolorosa. Paulo, depois de escrever a carta, vai à cidade de Corinto para tentar resolver o problema com aquelas pessoas que estavam falando dele, do seu ministério, da sua inabilidade ou da sua não autoridade para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, mas Paulo não consegue resolver, o que dá a entender esse problema, e por isso é chamada aí dessa carta dolorosa. Paulo fez essa visita a fim de realizar aí uma reconciliação com os coríntios que estavam se opondo ao seu ministério, se opondo à própria pessoa do apóstolo Paulo e questionando sua autoridade. Aparentemente aí a visita não deu certo, não houve reconciliação, e Paulo, com seu acusador e o apóstolo, volta de novo para a cidade de Éfeso. Em Éfeso, ele provavelmente escreveu outra carta, hoje também perdida. Então, aí nós temos a primeira carta, que nós não temos, segunda carta, que é a carta chamada de 1 Coríntios, nesse meio entre a primeira carta de Coríntios e a segunda, Paulo faz uma visita para resolver o problema, não resolve, então ele escreve a segunda carta, que é perdida, né, que é chamada de a carta severa, e aí isso seria no capítulo 2, verso de número 4 de 1 Coríntios, a referência para essa carta. Nesta, Paulo demonstra amor, mas os repreende severamente. Isso a gente pode compreender se ler capítulo 7, do verso 8 ao verso 12 de 2 Coríntios. Após mandar esta carta por Tito, ou Tíquico, ele parte de Éfeso para a Macedônia mais tarde, né? E aí Tito vai à Macedônia falar de que os fortes apelos da carta de Paulo haviam levado os coríntios ao arrependimento.
para que mais uma vez estivessem desejosos de verem o apóstolo Paulo e conversarem com ele. Aí você vê isso no capítulo 2, verso 12, verso 13 e capítulo 7, do verso 5 ao verso 7. Após receber as palavras de Tito, Paulo então escreve a segunda carta aos Coríntios e posteriormente fez de novo uma visita à cidade de Corinto. Esta última visita é sugerida no livro de Atos, capítulo 20, do verso 2 até o verso 3, quando escreveu, nesse tempo, a carta aos Romanos. Então, nós temos duas visitas do apóstolo Paulo escrita ou feita à cidade de Corinto para resolver problemas ministeriais, problemas doutrinários da igreja, e nós temos, em tese, 4 cartas de Paulo escrita à cidade de Corinto, à igreja de Corinto. Nós não temos as 4 cartas, temos apenas 2 cartas de Corinto, né? Algumas pessoas entendem que na carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios estão aí mescladas pelo menos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Ou a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Data e propósito da carta de Paulo a 2 Coríntios. Paulo escreveu esta carta aí por volta de 56 depois de Cristo, um ano depois da coleta do dinheiro para os cristãos pobres de Jerusalém. Então, na primeira, ele, durante o período da colheita, da oferta, ele escreve aquela carta, e a segunda carta, após terem recolhido a oferta a Jerusalém, e após ele também já ter entregue à igreja ou aos irmãos de Jerusalém, mencionados aí no capítulo 16, verso 1 de 1 Coríntios. Nesta carta ele expõe aí seus sentimentos pessoais, mais do que em qualquer outra carta, e com exceção, claro, de 2 Timóteo, que é uma carta que ele expõe bastante também dos seus sentimentos. A carta aí possui diversos objetivos. Vamos ver quais são esses objetivos. Em primeiro lugar, sua explicação da grandeza de seu ministério, do valor e da importância do seu ministério. Segundo, para pedir aos coríntios para que completem a oferta a fim de ajudar os cristãos necessitados de Jerusalém, capítulo 8 até o capítulo 9. Em terceiro lugar, defender seu apostolado, sua autoridade dada por Cristo para transmitir o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, capítulo 10 até o capítulo de número 13. A unicidade da carta. É só importante a gente lembrar que Paulo vai à cidade de Jerusalém para levar ofertas por 2 vezes. Né? Uma das últimas viagens que ele faz para levar a oferta é quando ele é preso. Isso a gente viu na aula retrasada, e você pode voltar lá e entender esse contexto aí das viagens de Paulo, inclusive das suas idas a Jerusalém para atender a necessidade dos cristãos pobres da cidade de Jerusalém. A unidade da carta de 2 Coríntios. Dos capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios, nós encontramos um tom mais alegre do apóstolo Paulo. Do capítulo 10 ao capítulo 13, um tom bem mais austero do apóstolo Paulo. E aqui, a gente abre esse parênteses, porque é aqui que as pessoas entendem que do capítulo 1 até o capítulo 9 é uma carta. E do capítulo 10 ao capítulo 13, outra carta. A grande dificuldade que a gente tem com isso é que na leitura da carta a gente não percebe essa dissociação, essa desconexão da carta, mas nós entendemos como uma unicidade, como se fosse uma carta única, porque não há um corte, apenas um tom diferente. E se a gente entende que no primeiro momento Paulo está falando aos crentes mais moderados da igreja, então ele se dirige ao corpo geral da igreja de maneira mais solene, mais alegre, mais cortês,
E quando ele vai se dirigir a esse grupo faccioso, a esse grupo mais dissidente, com mais dificuldades, mais problemas, aí ele aumenta o tom, né? Então, por isso, a gente entende aí que seria apenas uma carta, que de fato as outras duas cartas nós não temos. Panorama geral, aí na segunda carta de Coríntios, então a gente não precisa comentar muito, mas pelo próprio esboço a gente pode compreender. Do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 13, Paulo explica suas atitudes, sua postura, seu comportamento, sua intenção ao escrever a carta. Do capítulo 2 até o capítulo 7, verso 16, então Paulo exalta o seu ministério. E aí ele faz a sua apologia, a defesa de si e do seu ministério. A gente tem muita dificuldade como líder, como pastor, como líderes, defender, às vezes, nosso ministério. Defender a nossa pessoa por interesses pessoais é uma coisa, mas defender o ministério que é exercido por nós, a autoridade que nos é dada por Deus, não há nenhum desmérito nisso. Paulo também apela aí à generosidade da igreja de Corinto em levantar as ofertas. E ele não tem nenhum constrangimento de fazer o comparativo sobre se semear no mundo espiritual e se semear no mundo físico. A ideia comparativa de Paulo é que assim como se semeia no mundo material, se semeia também no mundo espiritual, e aí vai muito da intencionalidade do nosso coração e de onde está o nosso coração. Usando as palavras de Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde estiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Paulo defende aqui também sua autoridade a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, verso 14, aí Paulo vai defender a sua autoridade apostólica, né? Dizendo que ele sim é apóstolo, mesmo não tenha vivido com Jesus, andado com Jesus como Pedro, por exemplo, como os discípulos, mas ele recebeu, naquele período que ele esteve na Arábia, naquele período que ele esteve em Tarso, ele recebeu do próprio Senhor Jesus a mensagem e o discernimento para anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, se ele esteve presente com Jesus, e aí ele faz a própria menção, a ideia de que, como ele viu Jesus na sua conversão, ele ouviu Jesus, né? Ele teve um encontro muito marcante e pessoal, e depois a ideia de que Jesus apresenta a ele também a mensagem do Evangelho, e a gente compreende essa leitura profunda de Paulo à luz da pessoa e da mensagem de Jesus, trazendo luz também pelo Antigo Testamento. Isso é muito evidente e não difícil de reconhecer. Então ele faz a defesa do seu apostolado. Amém? Seguindo, porque estamos encerrando quase a nossa aula, a epístola de Paulo aos Gálatas. Então, os leitores, a data e ocasião em que for escrita essa carta. Nós vamos deixar para a próxima aula, e aí a gente termina a carta de Paulo aos Gálatas e termina com vocês também a carta de Paulo aos Efésios. Mas nosso problema exatamente vai ser o tempo, então eu vou pedir a paciência de vocês no vídeo, de nos acompanhar um pouquinho mais para a gente concluir Gálatas e Efésios, e aí na semana que vem a gente faz as cartas da prisão, que é Filipenses, Colossenses, Filemon, que são aí as cartas chamadas cartas da prisão. Então, tenham paciência conosco um pouquinho mais e siga-nos um pouquinho mais no vídeo para a gente comentar a carta de Gálatas e a carta aos Efésios. Então, vem conosco rapidamente para a gente entender esse contexto. Leitores, data e ocasião da carta aos Gálatas. O termo Galácia, e é importante a gente compreender isso, foi usado de duas maneiras diferentes no período do Novo Testamento. Utilizado aí como um termo étnico, né, referindo-se aí à região central da Ásia Menor,
no qual as pessoas de descendência celta, especialmente de Gal, vinham morar. Né? Então, em 25 a.C., os romanos apoderaram-se dessa região e uniram o território original dos Gálatas à nova terra, à nova propriedade, alcançando aí a chamada parte sul da Ásia Menor. Essa Galácia, chamada Galácia Política, incluía a cidade de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, se entendermos que Paulo está escrevendo a igreja dessa região, Paulo estaria escrevendo não apenas a uma igreja, mas a mais de uma igreja. Estaria escrevendo essa carta à igreja, né, da região da Galácia, que seria Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, cidade por onde o apóstolo Paulo passou em sua viagem missionária. A outra é que a Galácia, que Paulo, a que Galácia, faríamos a pergunta, né? A que Galácia Paulo escreveu? A região originalmente habitada pelos Gálatas, a primeira, uma área na parte norte da Ásia Menor, ou as regiões maiores que incluíam os novos territórios até aí a região sul da Ásia Menor. As teorias mais aceitas são as de que ele escreveu para essa Galácia política, incluindo as igrejas que nós já acabamos de citar a você. Então vamos adotar essa ideia de que Paulo escreve aos Gálatas, né, a região da Galácia, envolvendo essa denominada região política da Galácia. Tá bom? Então, se aceitamos essa ideia, essa teoria, então a data final da carta aos Gálatas se dá aí no período de 50 depois de Cristo. E escreve da cidade de Éfeso, né? Ou da cidade da Macedônia. Aceitando a segunda teoria, teremos uma data entre 49 a 50 depois de Cristo, e aí Paulo teria escrito da cidade de Antioquia da Síria. Então, nós preferimos a ideia de que da região da Galácia política, né? Então, ficando com essa data provável. De qualquer forma, ele escreveu esta carta após ter recebido informações sobre os judaizantes e seus ensinos, os mesmos ensinos que, se você abre Atos capítulo 15, verso 1, estão registrados ali. Assim, a gente pode dizer que ele escreveu esta carta com o objetivo de chamar seus amigos de volta à graça de Cristo. Porque o que estava acontecendo? Aqueles crentes que haviam se convertido na região da Galácia estavam sendo influenciados por esses denominados judaizantes, judeus conversos ao cristianismo, mas que queriam retroceder na sua história, se prendendo ou aprisionando a graça, a lei. Então, para eles, só seria de fato cristão se a pessoa também se tornasse judeu. E essa prática de se tornar judeu, ela se daria por meio da circuncisão, como marca registrada de que então ele agora era judeu. Então, nesse sentido, a pessoa estava sendo proselitista, né? Havia mais um proselitismo do que de fato uma evangelização, aceitando a salvação pela graça, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Aí, nessa condição, a salvação se tornaria meritória, né? Por uma prática legalista. E ainda também se prendendo às questões legais, como eram as questões cerimoniais envolvendo os critérios de alimentação dos judeus. Então, as pessoas queriam aprisionar o cristianismo à religião judaica, um rompimento que Jesus já havia feito, e Paulo é o seu maior defensor desse rompimento. Então, o Evangelho da Graça
está registrado aí muito bem nessa apologia de Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 14. Né? São os argumentos pessoais de Paulo sobre a graça. E aí são os fundamentos que Paulo apresenta como Paulo. Do capítulo 2 até o capítulo 4, verso 31, nós temos os argumentos teológicos, né, fundamentados aí em escritos até no Antigo Testamento de Paulo sobre a graça. E do capítulo 5 até o capítulo 6, verso 18, nós temos aí os argumentos práticos de Paulo sobre a graça. E nesses argumentos práticos, Paulo vai ser muito categórico e dizer assim: se quisermos ser salvos pela lei, então não podemos tropeçar em nenhum ponto da lei. Deveríamos cumprir toda a lei, o que nos é impossível. Então, a epístola de Paulo aos Efésios, né? Chamamos aí as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, chamados de cartas da prisão, porque Paulo escreveu estas cartas quando esteve preso na cidade de Cesareia, na sua primeira prisão romana, né? Todas elas fazem referência a Paulo como o prisioneiro de Cristo e se encaixam bem no contexto de Atos, capítulo 28, se você abre lá, do verso 16 até o verso 31, né, quando Paulo vai discorrer sobre esse tempo que ele esteve preso. Data das epístolas da prisão, e aí isso já engloba não só a carta aos Efésios, mas engloba todas as outras cartas aí já de Filipenses e as outras citadas. Sendo assim, para a gente não correr demais nesse conteúdo, a gente vai encerrar nossa aula aqui e na semana que vem nós então retornamos com Efésios e aí já incluindo como todas as outras cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E a gente comenta todas elas num pacote único. Tá ok? Então, graças a Deus pela sua vida, pela sua presença conosco e até a semana que vem, quando estaremos juntos de volta estudando as cartas da prisão. Lembrando e repetindo com você, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem.